Você já se perguntou o que Jesus teria escrito na areia? Um gesto simples, mas carregado de um profundo significado. Em um momento em que a condenação humana estava prestes a ser imposta, ele fez algo inesperado. Escreveu, se abaixou e, com isso, transformou uma história de erro e acusação em um testemunho de perdão e graça. Mas o que exatamente ele escreveu? Qual a verdadeira lição por trás desse gesto? Neste vídeo, vamos explorar não apenas o mistério daquilo que Jesus escreveu, mas também como essa história, aparentemente simples, revela o poder do perdão, da misericórdia e da segunda chance. Prepare-se para uma jornada que vai transformar a maneira como você vê a compaixão divina. Fique até o final e descubra o que esse momento tem a dizer sobre a sua vida hoje. Era uma manhã comum em Jerusalém. O templo já estava cheio. O povo se apertava para ouvir aquele que falava como ninguém mais. Jesus. Ele ensinava com autoridade, com graça e com uma sabedoria que desarmava até os mais instruídos. Mas então, algo cortou o ar. Um barulho de passos rápidos, vozes exaltadas e uma mulher empurrada ao centro da multidão. Os fariseus e mestres da lei a jogaram aos pés de Jesus, como se ela fosse um fardo sujo. Diziam que ela fora apanhada em adultério. E a sentença? A lei de Moisés era clara: morte por apedrejamento. Eles não estavam apenas condenando uma mulher. Estavam testando Jesus. Se ele dissesse para não apedrejá-la, estaria contrariando a lei. Se dissesse para apedrejar, perderia a misericórdia que tanto pregava. Era uma armadilha. Mas Jesus não respondeu imediatamente. Ele se abaixou e começou a escrever na areia. Ali, naquele chão de pedra e pó, nas letras efêmeras traçadas com o dedo do Salvador, estava escondido um dos maiores mistérios da Bíblia. O que Jesus escreveu? Os evangelhos não nos dizem. João capítulo 8 versículo 6 apenas registra que ele, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. Esse detalhe tão simples, esse gesto aparentemente insignificante, é carregado de poder, porque naquele momento, o silêncio de Jesus foi mais eloquente que qualquer discurso. E sua escrita invisível na areia mudou o rumo de toda a história. Porque Jesus escreveu e não falou de imediato, talvez porque palavras poderiam ser interrompidas. Mas a escrita era um ato deliberado, que exigia silêncio, atenção e pausa. Jesus estava chamando todos, acusadores e povo, a refletirem antes de agirem. Ele não ignorou a lei, mas também não ignorou a alma daquela mulher. Muitos estudiosos tentaram decifrar esse enigma. Alguns acreditam que ele escrevia os pecados secretos dos acusadores. Outros, que escrevia trechos da lei, expondo a hipocrisia deles. E há ainda os que veem nesse gesto uma lembrança simbólica de quando Deus escreveu com o dedo as tábuas da lei entregues a Moisés no Monte Sinai. Seja qual for o conteúdo exato, o gesto foi intencional. Era verdade se movendo em silêncio, a justiça sendo escrita não em pedra, mas na areia, para mostrar que o juízo dos homens é frágil, temporário e falho. Enquanto os homens seguravam pedras nas mãos, seus corações estavam mais duros que aquelas rochas. Mas Jesus, de joelhos, escrevendo na areia, confrontava a dureza deles com algo muito mais forte que a força bruta: o Espírito da Verdade. Eles insistiram, continuaram perguntando, pressionando, mas Jesus não se apressou. Ele apenas continuou a escrever. Quando, finalmente, ele se levantou, disse apenas: aquele que dentre vós está sem pecado seja o primeiro que atire pedra contra ela. João capítulo 8 versículo 7. E então, inclinando-se novamente, voltou a escrever no chão. Esse segundo gesto é crucial. Jesus escreve 2 vezes, como se repetisse o mesmo ensinamento, mas agora em outro nível. Como se a primeira escrita fosse uma convocação ao arrependimento, e a segunda, uma confirmação da justiça divina. Há quem diga que isso lembra as 2 tábuas da lei, que Moisés quebrou ao ver o povo adorando o bezerro de ouro,
e depois recebeu novamente escritas pelo dedo de Deus. Jesus, portanto, não estava apenas salvando uma mulher. Ele estava relembrando aos mestres da lei quem realmente era o autor da lei. Ele escrevia como quem tinha autoridade. E ele tinha. Ele era o Verbo que se fez carne, como diz João capítulo 1 versículo 14. Era o próprio Deus, diante deles, com o dedo escrevendo no pó da terra. E o efeito foi imediato. Um a um, os acusadores começaram a ir embora. Primeiro os mais velhos, depois os mais jovens, até que restaram apenas dois: Jesus e a mulher. A multidão, antes sedenta por sangue, agora silenciava diante de uma cena que desafiava a lógica humana. Por que Jesus não a condenava? Porque ele, que tinha autoridade para julgar, não atirava a primeira pedra? Porque Jesus veio ao mundo para salvar, não para condenar. Como está escrito em João capítulo 3 versículo 17, Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Ao permanecer escrevendo, Jesus mostrava que a verdadeira justiça não é apressada, não se baseia em aparências, e não se molda pela ira. Ela é revelada na verdade, no arrependimento e na graça. Naquele chão onde os homens queriam ver sangue, Jesus escreveu misericórdia. Onde esperavam julgamento, Jesus derramou compaixão. E o que foi escrito ali pode ter se apagado com o vento, mas ficou marcado na eternidade. Quando os acusadores se retiraram, o silêncio caiu como um manto sobre aquele lugar. A mulher, que antes tremia diante de tantos olhos, agora estava diante de apenas um, o olhar do Filho de Deus. Ela, que esperava pela morte, encontrou a vida. Esperava a condenação, mas recebeu compaixão. Jesus, então, se levanta pela segunda vez e lhe pergunta: Mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? João capítulo 8 versículo 10. Ela responde com uma voz que talvez mal conseguisse sair: Ninguém, Senhor. E então Jesus diz: Nem eu também te condeno, vai-te, e não peques mais. João capítulo 8 versículo 11. Essa frase é o centro de toda a cena. É onde a justiça e a misericórdia se encontram. Jesus não ignora o pecado, mas também não permite que o pecado seja a sentença final daquela vida. Ele oferece redenção. Ele oferece recomeço. Não há complacência, mas há compaixão. Não há aprovação do erro, mas há libertação da culpa. O que ele escreveu na areia pouco importa diante do que ele escreveu no coração daquela mulher. Com essas palavras, ele resgatou não só a dignidade, mas também o futuro dela. A mulher que seria lembrada como adúltera, agora lembrada como um símbolo da graça de Deus. Ela saiu dali livre, não porque fosse inocente, mas porque foi perdoada. Isso é o Evangelho. É o que Paulo escreve em Romanos capítulo 8, versículo 1. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E Jesus, ao se calar diante das acusações, ao escrever em vez de gritar, ensina que a voz de Deus muitas vezes se manifesta em silêncio. Ele não entra em debates para provar quem está certo. Ele escreve. Ele age. Ele transforma corações pela presença. Essa mulher não precisava de mais palavras humanas. Já ouvirá insultos suficientes. O que ela precisava era de alguém que visse além de sua queda. E foi exatamente isso que encontrou: o olhar daquele que conhece os segredos da alma e, ainda assim, estende a mão. Naquela manhã, o templo não foi apenas cenário de uma acusação. Foi palco de um milagre invisível, o milagre do perdão. Jesus não apagou a verdade. Ele escreveu uma nova história sobre a antiga dor. E embora o vento tenha levado as palavras na areia, o gesto ficou registrado para sempre, como um sinal de que, com Deus, sempre é possível recomeçar. Enquanto os acusadores saíam, um a um, algo ainda mais profundo acontecia.
eles estavam diante da luz verdadeira, e essa luz expunha mais do que o pecado da mulher. Expunha a hipocrisia de cada um deles. Eram homens que usavam a lei não como instrumento de justiça, mas como arma de opressão. Não estavam ali por zelo pela santidade, mas por desejo de destruir aquele que ameaçava seu poder. Ao se curvarem sobre a lei, revelaram que não a compreendiam. Moisés havia escrito sobre pedras. Jesus escrevia na terra. Moisés havia revelado a justiça de Deus. Jesus agora revelava sua misericórdia. Os fariseus estavam presos à letra. Jesus estava revelando o espírito da lei, e esse espírito sempre aponta para o arrependimento e a graça. Eles queriam um julgamento imediato. Jesus ofereceu discernimento eterno. Eles usavam a mulher como ferramenta de acusação. Jesus a usou como exemplo de redenção. Os corações deles estavam endurecidos. O coração dele estava cheio de compaixão. Isaías capítulo 53 versículo 7 nos diz que o Messias seria oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. E aqui, diante de uma injustiça disfarçada de zelo religioso, Jesus permanece em silêncio. Ele não responde aos homens, responde às consciências. Ele não levanta a voz, levanta verdades. E ao escrever no chão, ele os convida a olhar para baixo, talvez para o mesmo pó de onde foram criados, lembrando que todos são feitos da mesma matéria e todos carecem da mesma graça. Naquele momento, Jesus ensinou que não existe autoridade moral para acusar quem não reconhece os próprios erros, e que não há lugar mais sagrado do que aquele onde alguém cai e encontra perdão. A mulher, sozinha diante do único justo, é a única a sair absolvida, e os outros, que se julgavam justos, são os que saem em silêncio, derrotados por suas próprias consciências. O escândalo daquela manhã não foi o pecado da mulher, mas a revelação da hipocrisia dos que queriam apedrejá-la. E Jesus, o Filho de Deus, não apenas salvou uma vida, ele revelou o coração do Pai. Um Deus que não compactua com o pecado, mas que não desiste do pecador. Um Deus que escreve na areia para pagar culpas, não para aumentar condenações. Um Deus que olha nos olhos do quebrado e diz: vai-te, e não peques mais. A mulher ficou ali, diante dele, vulnerável, talvez tremendo, talvez chorando. Todos os olhos que antes a acusavam já não estavam mais ali. Somente os olhos daquele que via além da aparência, além do erro, além do passado. Jesus então se levantou e perguntou: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela respondeu: ninguém, Senhor. Então ele declarou: nem eu também te condeno, vai-te, e não peques mais. João capítulo 8 versículos 10 e 11. Essa resposta não foi apenas um gesto de compaixão. Foi um ato de autoridade divina. Jesus não ignorou o pecado, mas ofereceu àquela mulher o que só ele podia dar: perdão e uma nova chance. Ele não a deixou como estava, mas a enviou com uma direção: vai-te, e não peques mais. A graça nunca é uma permissão para continuar errando, mas um convite para começar de novo. E o que Jesus escreveu na areia? A Bíblia não nos revela com palavras o conteúdo, mas nos revela com propósito. Talvez o que ele escreveu não foi para ser lido por olhos humanos, mas para ser sentido no espírito. Talvez tenha sido um espelho invisível, diante do qual cada acusador viu a si mesmo. Ou talvez tenha sido apenas uma linha no pó, marcando o fim de uma condenação e o início de uma nova vida. No fim, o gesto de escrever na terra pode simbolizar o que Deus faz conosco. Escreve nossos erros no pó, onde o vento pode soprar e apagar. Não os grave em pedra, como sentenças eternas, mas os coloque em um lugar onde a graça pode alcançar, onde o arrependimento pode transformar. A mulher foi embora com uma nova identidade, não mais marcada pela vergonha, mas tocada pela verdade. E essa verdade ecoa até hoje, não importa o que o mundo grite contra você.
O que importa é o que Jesus escreve sobre você. E se ele escreve, ninguém pode apagar. Na areia daquele templo, ficou gravado não apenas um momento, mas uma lição eterna, que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, para levantar os caídos e para dar um novo começo àqueles que todos já haviam condenado. E talvez, só talvez, aquilo que Jesus escreveu naquele dia, continua sendo lido até hoje, nos corações de todos aqueles que já foram encontrados por sua graça. E assim, com um simples gesto de escrever na areia, Jesus nos ensina sobre misericórdia, perdão e a graça que transforma nossas vidas. Que possamos lembrar que, assim como ele ofereceu uma segunda chance à mulher, ele também nos oferece, todos os dias, novas oportunidades para recomeçar. Se essa mensagem tocou seu coração, não se esqueça de curtir o vídeo, compartilhar com amigos e familiares, também por redes sociais e WhatsApp. E se você chegou agora, inscreva-se no canal Eu Te Ajudo, Leituras Edificantes, para mais reflexões como essa. Ative o sininho para receber nossas atualizações e continuar aprendendo com as lições poderosas da Bíblia. Deixe também seu comentário abaixo, contando como essa história impactou sua vida. Até o próximo vídeo, e que a paz de Deus esteja com você.